Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesta noite a mais um culto online. Nós estamos ao vivo, aí um pequeno atraso que nós tivemos aí por causa de um problema técnico, mas nós já reajustamos e estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco aqui no Brasil e no exterior. Sejam todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 40. Abra ela juntamente comigo no Salmo 40. Quão difícil é esperar, não é? Não é fácil esperar. Nós muitas vezes vacilamos enquanto estamos esperando, mas esta palavra vem dizer para você que você tem que confiar no Senhor. Deus está no controle. O Salmo 40, a partir do verso 1, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lamas. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Até aqui nós vamos ler esta noite. Saiba que você, enquanto você está esperando a igreja do Senhor, enquanto você está esperando, você precisa confiar, porque Deus está no controle e Ele não perde o controle jamais, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos buscar a presença do Senhor. Talvez você aí no seu lar, de repente você está com o seu coração aflito, angustiado, enquanto tudo não se resolve, as coisas não se definem, de repente o seu coração está aflito. Eu quero convidar você a descansar no Senhor, a confiar no Senhor e buscar a Ele de todo o teu coração. Vamos orar também pelas autoridades, pelas pessoas que estão trabalhando neste momento, os policiais, os bombeiros, os agentes de saúde. Vamos orar por aqueles que dependem do pão de cada dia. Vamos orar por aqueles que trabalham em serviços que ele precisa trabalhar todos os dias. Por exemplo, os catadores de reciclagem. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos servos de Deus neste momento que estão aflitos dentro dos lares. Ore comigo. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Meu Deus amado, aqui há pessoas comigo neste momento que estão buscando a tua face, que estão buscando, ó Deus, a tua presença. Meu Deus amado, há pessoas neste momento comigo que, ó Deus, o coração se encontra aflito, angustiado, ó Deus, preocupado, Senhor, com o dia de amanhã. Pai, ensina-nos a crer, ensina-nos a confiar como o Senhor quer, ensina-nos a depender exclusivamente do Senhor, em nome de Jesus. Acalma, Senhor, o nosso coração, tranquiliza, ó Pai, as nossas almas, a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a cada um neste momento, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, aquele profissional liberal, aquele, Senhor, que está trabalhando, que teme ao Senhor, meu Deus, cobre, cerca este homem, esta mulher, meu Deus, protege, livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, e que a mão do Senhor, que a presença do Senhor seja com o teu povo, que a presença do Senhor seja com este homem, com esta mulher que está acompanhando agora, com esta pessoa, Senhor, que se encontra com o seu coração aflito, apertado. Pai, nesta noite, meu Deus, derrama a tua unção dentro deste lar, e que a provisão do Senhor venha, Senhor, sobre estas vidas, que a provisão do Senhor venha sobre esta casa, ó Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós oramos para o louvor e a glória do teu nome, e todos digam amém, aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Olá, meu querido, prezado amigo, meu irmão, minha irmã, é bom ter você aqui juntamente conosco, nesta noite de terça-feira, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz do nosso Deus. Há um corinho que nós cantamos na igreja. Eu não sou cantor, eu não sei cantar, mas nós vamos, com a ajuda aqui do Pablo e da Carol, nós vamos tentar
cantar esse corinho que diz assim: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Essa paz Ele quer trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Nesta noite eu convido você já a preparar um copo com água. Daqui a pouco nós estaremos orando, abençoando a água, o copo de água aí na sua casa, aonde você, pelo poder da fé, você vai beber desta água orada, consagrada, e Deus, em nome de Jesus, entrará com a divina providência dele na sua vida, lhe proporcionando cura desta enfermidade. Pega a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, abra ela juntamente comigo. Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 ao 23. Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 ao 33. Nós estaremos lendo a palavra de Deus e trazendo uma reflexão para todos quantos estão conosco nesta noite. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 22 ao 33, diz assim. Eu estou usando a edição revista e atualizada. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco,
cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos mais uma vez. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, querido Deus, por esta noite, por este momento, quando o Senhor nos permite podermos subir à Tua casa, ainda que não da forma como queríamos, ainda não da forma como desejássemos, porque gostaríamos de encontrar inúmeros irmãos e irmãs dentro deste santuário, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Mas por enquanto isso ainda não é possível, Deus. Então que o Seu Espírito Santo possa trabalhar de uma forma a falar comigo aqui no púlpito, como o Senhor já falou, mas também falando com cada um dos Teus filhos nas casas, nas famílias, ó Deus, nos hospitais, no emprego, no trabalho, aonde estiver esse irmão sintonizado conosco, Pai, que o Senhor possa alcançar e falar com cada um, porque o Senhor não é outra coisa, o Senhor é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio para desfazer com as obras do inimigo e abençoar as nossas vidas. Permaneça conosco, Deus, em nome e por amor de Jesus, e todos digam graças a Deus. Queridos, uma palavra de orientação: quinta, sexta e sábado, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, nós estaremos de plantão aqui na igreja. Eu estarei aqui na igreja de plantão, das 9 às 5 da tarde, mas alguns irmãos estarão aqui conosco também, e nós estaremos acolhendo as suas ofertas. Haja vista que nós temos algumas entidades que nós ajudamos, que nós colaboramos, algumas famílias que a quarta igreja ainda assiste através das cestas básicas dos alimentos. Então nós estaremos aqui acolhendo as suas ofertas de gêneros alimentícios, ou de repente você quer doar uma cesta básica completa, fique na liberdade. Nós estaremos aqui na quinta, na sexta e no sábado. Pastor, mas sexta é feriado. Nós estaremos aqui na quinta, na sexta e no sábado para recepcionar as suas doações, de repente para recepcionar os seus dízimos também, as suas ofertas. Muito obrigado aos irmãos, às irmãs que têm aí ligado para nós, ligado para o presbítero Vanderlei, tesoureiro da igreja. Muito obrigado. Só Deus para continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. De repente, se você ao vier trazer uma oferta, trazer um alimento, se você precisar de uma unção com óleo, de uma oração, nós estaremos aqui para fazer isso por você. E na próxima quinta-feira, 7 horas, às 19 horas, nós estaremos aqui. Deus, eu tenho certeza que já tem uma palavra preparada, direcionada para o seu coração. E no domingo, por ocasião do culto do domingo às 19 horas, prepara o seu pão, prepara o seu suco de uva. Nós estaremos ministrando a Santa Ceia online, como a maioria dos templos, como a maioria das igrejas tem feito. Você providencia o pão, providencia o suco, coloca numa travessa, numa bandeja bonita, deixa ali próximo do seu aparelho celular, do seu computador, da sua televisão, e na hora oportuna nós consagraremos os elementos para todos. Amém, queridos? Deus continue nos abençoando. Queridos, nós lemos um texto com a igreja do Senhor Jesus nesta noite. E quando eu olho para um contexto próximo do texto que nós lemos, eu vou entender e vou ver que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tinha acabado de fazer um milagre tremendo, maravilhoso e sobrenatural. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães em uma região próximo ali à cidadezinha, à beira-mar, uma cidadezinha chamada Cafarnaum. Os estudiosos nos dizem, e nós assim o entendemos que é a verdade, que Jesus muito provavelmente tenha
alimentado através do pão, naquele ato miraculoso dele, entre 10 e 15 mil pessoas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que havia 5.000 homens que comeram da multiplicação dos pães, além das crianças e das mulheres. Então, tinha ali entre 10 e 15 mil pessoas. Jesus tinha acabado de fazer esta multiplicação, este milagre tremendo. E agora Jesus, então, ele olha para os seus discípulos e Jesus pede, não, Jesus dá uma ordem, Jesus manda, ele dá literalmente uma ordem para que os seus discípulos subissem em um barco e atravessassem da onde eles estavam, do lado leste, e eles atravessassem para o lado oeste do Mar da Galileia, em direção a uma cidadezinha chamada Genezaré. Jesus ordena isso para os discípulos, e ele não vai com os discípulos, e ele sobe um pequeno monte, e a Bíblia nos diz que ele sobe para estar ali sozinho, para ter uma sós com Deus, ele vai orar. A Bíblia Sagrada nos fala que o barco e os discípulos, com os discípulos, estava já em alto mar. Eles estavam já navegando, estavam em alto mar. De repente, diga aí na sua casa, de repente, e de forma inesperada, de forma brusca, surge uma tempestade, surge um vento forte, surge um vendaval, um vento que soprava tão ferozmente e açoitava, levantava ondas que açoitava aquele barco, quase levando aquele barco a pique. Aproximadamente entre 13 e 6 horas da madrugada, Jesus termina a oração e Jesus, ele percebe que os seus discípulos, que os seus estavam em dificuldade, estavam em aflição. E Jesus então sai da onde ele estava, da região de Betsaida, e Jesus começa a andar por sobre o mar, por sobre as águas, e Jesus vai ter com os discípulos. Jesus vai ao encontro dos discípulos em meio àquela tempestade. Quando os discípulos veem Jesus se aproximando, eles ficam apavorados e no meio da noite eles gritam: é um fantasma que está vindo a nos assombrar. Preste atenção, daqui a pouco você vai entender o que eu vou te dizer agora. Eles não reconheceram Jesus. Eles não conseguiram fitar e reconhecer Jesus. Olha aqui para mim. Para mantermos a fé, quando tudo parece perdido, para mantermos o foco na fé, quando tudo parece difícil, acabado, sem saída, sem solução, é neste momento que nós devemos, meu irmão, minha irmã, entendermos, mediante aquilo que nós pregamos domingo próximo passado, que o poder pertence a Deus, Deus é a mais pura essência do poder, e é neste momento que nós temos que tirar os olhos do foco da tempestade, da situação crítica, da situação difícil, e focarmos no poder de Jesus, focarmos no poder miraculoso de Jesus, e não nas nossas limitações e nas nossas imperfeições. Quero compartilhar com você, trazer uma reflexão ao seu coração nesta noite, baseado no tema Aprendendo com as Adversidades. O que nós podemos aprender com as adversidades? O que nós podemos aprender com o dia ruim, com o dia mau, com as coisas ruins? O que nós podemos aprender? O que isso pode ter de bom, algo de bom que possa ensinar? Aprendendo com as adversidades. Primeiro, aprendemos com as adversidades quando obedecemos a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, então pode ter certeza, este momento crítico que eu, você, nós, que talvez você esteja passando,
nós estejamos passando, Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando alguma coisa. Jesus ordenou que passassem para o outro lado do mar. Parece uma coisa meio subjuntivo aqui. Jesus sendo Deus, será que ele não sabia que aqueles discípulos iriam enfrentar um vento forte, uma tempestade no meio daquele mar, daquele lago? É óbvio e é claro que Jesus sabia. Mas o que vem na nossa mente então, será que Jesus não queria dar novas experiências àqueles discípulos? Será que Jesus não queria amadurecer aqueles homens na fé? Será que Jesus não queria aguçar, atiçar a fé no coração daqueles homens? Eles haviam acabado de ver o milagre acontecendo na multiplicação dos pães. Estão em meio a uma situação crítica, uma situação difícil. Jesus vai socorrê-los e eles não reconhecem Jesus e ficam apavorados. Olha aqui, o mar da Galileia, para você ter uma noção. O mar da Galileia, ele é como se fosse uma ferradura. De um dos lados, ficam as colinas de Golã, na Jordânia. Do outro fica, região de Cafarnaum, fica os montes das bem-aventuranças. Lembra lá, bem-aventurado, pobre, tá? Do outro lado, fica os montes de Tiberíades, de forma que o vento entra, né, como se fosse uma ferradura, o vento entra e ele não tem por onde sair, então ele vai formando tempestades, ventos fortes, altas ondas no mar da Galileia, no lago de Genezaré, ele vai formando, porque a região deste lago, a região desse mar, favorece a criação de ventos fortes. Mas quando aqueles discípulos entram naquele barco, preste atenção, quando aqueles discípulos de Jesus, entram no barco, tudo parecia tranquilo, tudo parecia calmo. Parece que não haveria nada de anormal, nada de ruim. Os discípulos entram naquele barco e tudo parecia caminhar muito bem. Nenhuma formação de tempestade, nenhuma formação de vento forte, nenhuma formação de chuva, de nuvens tempestuosas nos céus, nenhuma probabilidade de algo ruim acontecer. Tudo parecia calmo, tudo parecia bem, tudo parecia com céu de brigadeiro. Tudo estava normal, até que uma grande tempestade se levanta em alto mar. E os discípulos não contavam com aquela situação naquele momento. Eles não contavam com a tempestade. O vento os pegou de surpresa. De repente você está aí em uma angústia atroz. De repente você está aí vivenciando dias de tormento emocional, de tormento psicológico, de tormento mental. De repente nesses últimos dias, essa tempestade, esse vento que está assolando a humanidade, nos pegou a todos de surpresa. Nós não contávamos com isso. Imaginávamos que este ano seria um ano das grandes diferenças, das grandes conquistas, de darmos a volta por cima. E de repente surge essa pandemia, surge esse vírus pestilento, que faz muitas pessoas estarem hoje sem perspectiva nenhuma, o que fazer da sua vida, o que fazer nos seus próximos dias. Os discípulos não contavam com aquela situação, mas eu quero que você observe comigo, que em meio às tempestades, quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, quando o tempo fecha para a chuva, como ontem à tarde, aqui na cidade de Maringá, quando vem a tempestade, e em meio à tempestade, a visibilidade é ruim, não se vê ao longe, não consegue enxergar muito longe. Aconteceu isso com os discípulos, Jesus se aproximando deles, e eles não reconheceram que era Jesus.
E eles gritaram: é um fantasma. Então as tempestades da vida que nos assolam, elas vêm com as preocupações do dia a dia e elas colocam escamas nos nossos olhos para que nós não enxerguemos o amanhã, não enxerguemos o após, não enxerguemos que Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Nas tempestades há muito barulho e pode trazer um sentimento de desorientação, de medo e de pavor. O vento, quando batia nas árvores aqui na cidade de Maringá ontem à tarde, no começo da tarde, os galhos, chilreavam os galhos, eles de um lado para o outro, alguns mais fracos caíam no meio da rua, na calçada e tudo mais. Então nas tempestades há muito barulho e esse barulho pode gerar desorientação, medo, pavor. O que vai acontecer? As tempestades e ventos fortes que nós enfrentamos na vida. As tempestades e os ventos fortes, quando vêm, parece que vão destruir tudo. Parece que vão destelhar a casa. Parece que vai arruinar todas as coisas. As tempestades e ventos fortes que nós enfrentamos na vida, parece que vai destruir tudo pela frente. As tempestades que eu e você, nós possamos estar enfrentando, de repente está sendo usado de uma certa forma atroz pelo inimigo para acabar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos propósitos, arruinar a nossa fé, arruinar a nossa esperança. Mas nesta noite, Deus me coloca aqui neste púlpito para dizer a você que está aí me vendo do outro lado: preste atenção, aleluia! As tempestades da vida não podem nos desestimular de prosseguirmos avante. Nós vamos prosseguir avante, nós vamos nos levantar, nós vamos chacoalhar a poeira, nós vamos dar a volta por cima, nós iremos cantar o hino da vitória, porque conosco não está o braço da carne, conosco está o braço do Senhor, aleluia, que levanta o pobre e o necessitado do monturo. Não corra da guerra, enfrente a guerra. Não corra da luta, enfrente a luta. De cabeça erguida, crendo que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, aleluia, Ele está vendo a tempestade que nós estamos passando. Quando Jesus despede os discípulos, a Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, diz que era à tarde. Não era na quarta vigília da noite, entre 13 e 6 horas da manhã. Era tardezinha. Então preste atenção. A tempestade muito provavelmente começou a bater contra os discípulos de Jesus no começo da tarde e foi noite adentro. Não foi algo assim de 1 minuto, 2 minutos, foram horas enfrentando os discípulos, enfrentando tudo aquilo. E os discípulos lutando com as forças para vencer aquela intempérie. Meu irmão, olha aqui para mim. Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não te chamou um dia para te colocar em meio a uma tempestade, em meio a um vento forte, te deixar ali, esquecer de você, olhar para você e dizer: se vira! Agora é contigo. Não, Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou. Rabalabacantaramanai, lavançou mecas, ricalabante me andarai, levantere comanai sumicai, ricalabassuri andarai denébias, ramantou viandecas súprias, ramansterimicas. Deus nos chamou, Deus me chamou, Deus te chamou, Deus chamou a igreja dele, Deus chamou o povo dele. Deus permite a tempestade, Deus permite a aflição, Deus permite o vírus, Deus permite a enfermidade, Deus permite a doença, Deus permite determinadas coisas, aleluia. Mas entenda uma coisa, Ele não te deixa sozinho. Jesus termina a oração, Ele olha e Ele vê os seus discípulos lutando
lutando em meio àquela tempestade. Deus não nos poupa das tempestades, mas Ele nos livra no meio delas. Então a questão, igreja do Senhor Jesus, é uma só. Como vamos enfrentar as tempestades? Com Deus ou sem Deus? Como nós vamos enfrentar? Segundo e último lugar nessa reflexão. Como vamos enfrentar as tempestades? Com Deus ou sem Deus? Aí eu digo para você, depende. Depende de como eu, depende de como você, depende de como nós vemos a Deus. Será que nós vemos a Deus como um ser indiferente, um fantasma? Ou será que nós vemos a Deus como um ser real? Que está aqui comigo, com a Carol, com o presbítero Vanderlei, com o Peter, com o Pablo e com o Daniel dentro desta igreja nesta noite? Como um Deus real, que está aí dentro da sua casa, neste lugar onde você está nos vendo agora, Ele é real, Ele está aí. Toca nele, pode tocar nele. Ele está aí. É Bíblia, onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele não pode ir contra a palavra dele, então Ele está aí com você. Como vamos enfrentar as tempestades? Com Deus ou sem Deus? Depende de como nós vemos Deus, como um fantasma ou como um ser real. Tudo vai depender. Em meio à crise, em meio àquela tempestade no meio do alto mar, quando os discípulos só viam morte, desesperança e destruição, Jesus então Ele chega, Jesus então Ele se aproxima e Jesus então Ele transmite uma visão diferente. A primeira visão que Jesus transmite para aqueles discípulos é a visão da segurança, do auxílio, da ajuda. Olha o que está escrito em Mateus 14, versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Tudo parecia perdido. Tudo parecia sem solução. Tudo parecia que ia por água abaixo. Vamos morrer. Vamos naufragar. O que será de nós? Tudo parecia acabado naquele momento. Porque a palavra de Deus diz que o vento era muito forte, então tudo parecia sem saída, tudo parecia perdido, não havia solução aparente e plausível para aqueles discípulos. Agora preste atenção, em meio à crise, em meio à turbulência, em meio à pestilência, em meio à situação de angústia, de aflição, quem apareceu? Não foi o fantasma. Quem apareceu? Diga alto, isso mesmo. Quem apareceu? Jesus. Naquele momento, quem aparece é Jesus. Então, a primeira visão que Jesus transmite ali para os seus discípulos é uma visão diferente, é uma visão de auxílio, de segurança, de ajuda. Mas a segunda visão que Jesus transmitiu ali para os seus discípulos naquele momento é a autoridade que há em Jesus, a autoridade que Jesus tem. Quando os discípulos olharam aquele ser se aproximando, o vento era forte, a tempestade, obscureceu os olhos deles, e eles não conseguiram entender e ver que era Jesus. Mas daqui a pouco começaram a colocar a fé em ação, viram que era Jesus. Pedro, ele grita: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá sobre as águas a encontrar-me contigo. Não vou entrar no mérito teológico aqui da questão, não é essa a proposta nesta noite. Eles olham para Jesus, eles gritam: é um fantasma. Jesus diz para eles: não é um fantasma, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E agora,
Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nunca coloque a sua fé em prova se você não tem fé. Nunca coloque a sua fé em prova se você não a tem. A fé, ela é dada na medida certa para cada pessoa. Eu busco, eu alcanço. Eu peço, eu recebo. Deus, Ele não cerceia a fé para ninguém. Uns creem um pouco mais, outros creem um pouco menos, mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus, nunca coloque a sua fé em prova, em xeque-mate, nunca coloque a sua fé em prova, se você não tem fé suficientemente para ela ser provada. Nunca, não faça isso. Pedro, és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ora, quer andar sobre as águas, Pedro? Que nem eu estou andando? Quero, Senhor. Tranquilo, é só descer, usa o poder da fé, é só descer e andar sobre as águas, Pedro. Tranquilo? Tranquilo. Né? Jesus ordena. Está lá em Mateus capítulo 14, verso 29. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Olha aqui para mim. O difícil não é andar sobre as águas. Qualquer um pode andar sobre as águas. Pastor, o senhor é doido. Sou não. Se tiverdes fé, você vai dizer, monte, sai daqui e vai para lá. E ele vai. Então, difícil não é andar sobre as águas. Sabe o que é difícil? É manter os olhos fixos em Cristo Jesus. Olhai para mim todos vós e sereis salvos. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então andar sobre as águas é fácil. Querer ser aquilo que não é fácil. Mostrar aquilo que não é, isso é fácil. Dizer que é crente e não é, isso é fácil. Difícil é ser cristão, ser crente. Da gema, andar na presença de Deus. Andar na presença do Senhor, observar a palavra, a sã doutrina, observar a santa palavra do Senhor, observar o que as Escrituras estão dizendo para mim, o que diz aqui. É por isso que tem muita gente errando. Sabe por quê? Errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Andar sobre as águas é fácil, difícil é continuar firme, olhando para Jesus. Pedro estava indo muito bem, parece que era um homem de fé, afinal. Mas de repente, a Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando. E de repente, quem sabe ele quis dar um tchauzinho para os outros discípulos lá no barco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo estava dando certo. Tudo estava dando certo. Tudo estava dando certo. O pouco com Deus era muito. O pouco com Deus é muito. É pouco, eu vou transformar em muito. É pouco, eu vou transformar em abundância. Não tem força, eu vou te dar força. Está doente, eu vou te levantar da cama. Está em desespero, eu vou aquietar o seu coração. Não sabe como fazer, eu vou te orientar através do meu espírito. Enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo estava dando certo. Ei, não tire os olhos de Jesus. Ei, não tire os olhos de Jesus. Não tire. Não tire os olhos de Jesus. Fique com os olhos fitos em Jesus. Olhe só para Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para Jesus. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, estava caminhando sobre as águas. A Bíblia Sagrada nos diz, a palavra do nosso Deus,
nos diz que de repente ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar nas águas do mar da Galileia. Quer afundar? Quer sossobrar? Quer ir à bancarrota? Tira os olhos de Jesus. Quer dar a volta por cima? Quer ser igual a fênix ressurgir das cinzas? Quer cantar o hino da vitória? Atrele-se a Jesus, apegue-se a Jesus, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai consagrar a sua vida, coloca um prumo na sua vida, coloca a sua vida no altar de Deus e diga: Senhor, eu dependo única e exclusivamente do Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar, a afundar, a perecer, a sossobrar. Cada tempestade tem a sua noite ruim, tem o seu dia mau. Quem sabe muitos estão naufragando nessa tempestade desses últimos dias por causa desse vírus. Quem sabe? Aquele tiozinho do cachorro quente que dependia daquela renda diária para sobreviver e ele não tem mais. De repente aquela senhora, aquele senhor que ia nos semáforos, nos pontos de semáforos das ruas, vender a paçoca, o amendoim, o pano de prato, para a única subsistência, o único ganha-pão que tinham, hoje já não tem mais. Quem sabe esse médico, esse enfermeiro, essa enfermeira, esse assistente, esse trabalhador na área de saúde está vivendo dias de tempestade, porque fazem parte da linha de frente para enfrentar essa pandemia. Quem sabe muitos pais, muitas mães que através do seu serviço diário, dos seus bicos, traziam pão para dentro de casa e hoje estão praticamente sem perspectiva nenhuma. Quem sabe as tempestades desses dias têm feito o seu emocional naufragar, o seu mental naufragar, o seu psicológico naufragar. Mas entenda uma coisa, eu quero concluir com você nessa noite, e eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, o Salmo de número 30, versículo de número 5, parte B desse versículo diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus estende as mãos, pega Pedro, e os dois sobem para dentro do barco, e Jesus não precisou usar uma palavra. E a Bíblia nos diz que no mesmo instante o vento cessou, o vento parou, todos se achegaram a Jesus e o adoraram, dizendo para ele: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Para você que tem um novo desafio pela frente, e esse desafio está gerando insegurança, dúvidas, incertezas, eu digo para você: ore a Deus, busque a direção, a orientação de Deus. Quando nós assumimos uma posição de autoridade no mundo espiritual, Deus, então Ele vem, Ele corrobora conosco, Ele colabora conosco, Ele nos impulsa, Ele nos impulsiona, quando nós assumimos uma posição de autoridade no mundo espiritual, no reino espiritual. O mal, o dia ruim, a tempestade, o vento, não vai prosperar em nosso caminho. Por quê, pastor? Porque Jesus continuará reinando por meio de nós, por meio de mim, por meio de nós, por meio de você que está aí nos assistindo. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus. E a palavra dele, em Mateus 16, nos diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Os discípulos aprenderam a confiar um pouco mais no Senhor Jesus. Passaram por experiências, por um amadurecimento, um crescimento na fé, um crescimento espiritual. Que tudo isso que está acontecendo seja motivo do seu crescimento, do seu amadurecimento e que esteja gerando fé na sua vida. Quero orar por você. Preparou lá o seu copo com água. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. E eu quero pedir a todos os nossos amados e diletos irmãos, vamos continuar orando pelos enfermos, pelos doentes, mas também gostaria de pedir em nome de Jesus, que nós continuássemos orando pela nossa irmã Cida Giroto, o irmão Paulo Mari, a nossa irmã Josi, né? esposa do pastor José Otávio. Ela infelizmente está com uma doença terrível, começou a quimioterapia no dia de ontem e merece e carece das nossas orações. Convido você a reunir a sua família aí onde você está agora e nós vamos orar ao Senhor. Fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus de amor, Deus de graça, Deus de compaixão, Deus de misericórdia. O Senhor é grande, o Senhor é exaltado, o Senhor é excelso, o Senhor é sublime, o Senhor é majestoso. Somente o Senhor é digno de receber honra, glória, louvores e adoração. Então nós te adoramos nesta noite, Pai, na beleza de sua santidade. E nós nos entregamos ao Senhor nesta noite, corpo, alma e espírito. Nós nos colocamos diante do teu altar em tuas mãos e nós confessamos diante dos teus santos anjos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós não reconhecemos um outro Deus, um outro ser, um outro ídolo. Quando muitos nesta semana, Senhor, estão comemorando cinzas, ramos, enquanto muitos estão se dobrando diante de ídolos, Deus, esta semana, milhões estão fazendo isso. Nós estamos nos dobrando, nos rendendo ao único que é vivo, ao único que reina pelos séculos dos séculos. Então agora, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante do teu altar, e eu coloco diante do teu altar, Senhor, esta família, esta casa. Eu coloco diante do seu altar, Deus, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, este adolescente, esta criança, este bebê no ventre desta mulher. Eu coloco esta família diante do seu altar. Meu Deus, e quem sabe esta família tem enfrentado lutas, tempestades, ventos fortes, que tem causado medo, que tem gerado pavor, inseguranças, incertezas. Meu Deus, mas nesta noite a sua palavra ministrada, ela nos disse, Senhor Deus, que na hora de maior aflição e angústia, o Senhor Jesus, Ele se apresenta, Ele chega. Então entra dentro desta casa, entra no seio desta família, leva paz, leva conforto, leva segurança, leva saúde, leva livramento, leva solução de problema, toca do alto da cabeça a planta dos pés,
elimina com o espírito de enfermidade, com esse espírito maligno de enfermidade, tira a enfermidade dos ossos, tira a enfermidade dos nervos, tira a enfermidade dos músculos, tira a enfermidade da bexiga, tira a enfermidade da coluna, dos rins, tira a enfermidade, meu Deus, que está assolando esta vida, tira, em nome de Jesus, repreenda esse espírito maligno de enfermidade, ou seja natural, seja emocional, seja psíquico, seja espiritual, enfermidade maligna, eu te repreendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Saia deste corpo, saia desta casa, abandone este corpo, abandone esta casa, em nome de Jesus, Pai de amor, Pai de graça e de misericórdia. Socorre esta família, Senhor. Socorre este profissional liberal. Socorre este autônomo. Socorre este trabalhador. Socorre este profissional da saúde. Socorre, meu Deus, o povo brasileiro, socorre. O povo brasileiro tão, Senhor, roubado, tão vilipendiado. Povo brasileiro, Senhor, não merece o que está passando. Tem misericórdia de nós, meu Deus. E nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Pega o seu copo com água. Segure o seu copo com água. Querido Deus, amado Pai Celestial. Esta pessoa que está segurando este copo de água nas mãos. A água simplesmente nada mais é do que uma água, Deus, um líquido. Mas pelo poder da fé, quando a pessoa tomar desta água, beber desta água, passar no lugar aonde ela acha que deva ser passado, que esta água possa receber o poder miraculoso, curador, sarador, restaurador do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro esta água agora, em nome de Jesus. Beba da água, se você pode, se você vai passar em algum outro lugar, depois você faça isso. Se você pode, beba da água. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, as ternas, as ricas consolações, os dons e os frutos do Espírito Santo de Deus, permaneça com todo o povo do Senhor, não só aqui, mas espalhados por toda a face da terra. E todos aqueles que amam Jesus e aguardam a sua vinda, digam amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença conosco nesta noite. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Quinta-feira estaremos aqui novamente. Deus já tem uma palavra direcionada ao seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.